Você acha que a maior reclamação dos pacientes em relação aos dentistas é o valor? Não. Hoje eu vou mostrar para você quais são os pontos que fazem com que os pacientes fiquem insatisfeitos nas clínicas odontológicas. Seja muito bem-vindo ao canal Dr. Zanetti. Eu sou o Thiago Zanetti, cirurgião dentista há mais de 20 anos e vou trazer para vocês dentro aqui do canal Odontologia, Negócios e Bem-Estar. Eu quero contar para vocês uma pesquisa realizada pelo Procon, pelo Reclame Aqui e nas redes sociais a respeito das insatisfações que os pacientes têm nas clínicas odontológicas. Dentro de todos os pontos que foram falados, citados, 6 são os maiores. E eu vou detalhar com vocês como é a visão e principalmente como eu faço dentro da minha clínica desses mais de 20 anos de profissão. Primeiro, atrasos constantes. Você já foi num consultório odontológico onde você fica sentado na recepção, a recepção está cheia, está lotada, criança chorando, pessoa reclamando, ou algum outro lugar que você vai e você não tem uma estrutura para isso? E isso não é apenas uma vez, é uma coisa constante. Sim, esse é um dos grandes problemas que muito cirurgião dentista não tem a responsabilidade com o seu paciente. Eu sempre digo o seguinte, se você for numa clínica que é muito grande a recepção, pode ser que essa clínica vai deixar você esperando por muito tempo. Se você for numa clínica onde a recepção é vazia, provavelmente ele é uma pessoa pontual. Como funciona aqui na minha clínica? Os pacientes têm a hora marcada, onde a gente respeita o horário. Sim, pode ser que alguém, principalmente na cidade de São Paulo, às vezes pega um trânsito, às vezes um lugar que não conseguiu parar, ou às vezes aconteceu alguma coisa e pode acontecer uma demora do paciente. Assim mesmo como a nossa. Como às vezes uma intercorrência que durante o procedimento não foi bem resolvida e a gente passa um pouco. Porém, minha recepção tem 4 cadeiras. Nós temos 3 salas. Ou seja, sempre é para o paciente chegar, às vezes um acompanhante, e ele já subir para a sala de atendimento. A gente não pode deixar o paciente. Todo o nosso atendimento no consultório é baseado em experiência. Eu vou fazer um vídeo relacionado à satisfação e à experiência. Muito interessante, depois vocês seguem aí. Vou deixar o link aqui embaixo depois. Segundo ponto, promessas não cumpridas. O que significa isso? Você prometeu um tratamento e o paciente entendeu que seria feito outro tratamento. Ou você prometeu e não entregou. Isso é péssimo, porque isso quebra uma confiança do paciente. Só que aí eu tenho uma grande ressalva. Muitas vezes as coisas são faladas e o entendimento pode não ser claro. Para isso, precisamos de contrato. Num contrato bem definido, bem explicado e bem delineado, a gente vai conseguir explicar tudo aquilo que foi prometido e como deve ser cumprido. Pode ser prazo, pode ser técnica, pode ser material. Se você prometeu algo ao seu cliente, você precisa entregar. Faz sentido isso? Você como consumidor, você não gosta de receber aquilo que você comprou? E caso tenha alguma alteração, você pode informar o paciente. Geralmente no contrato está exatamente essa cláusula. Por quê? Porque muitas vezes uma intercorrência, um dente que você ia fazer uma coroa, o dente fraturou, você vai ter que fazer um implante. Não é mais a mesma coisa. Não é aquilo que ele combinou, você vai entregar. E tudo conversado, tudo resolvido. Outro fator, falta de clareza nos valores. O que é uma falta de clareza nos valores? Nosso conselho, ele determina que a gente deve esmiuçar todo esse tratamento. O que significa isso? O procedimento e o valor. Muitas vezes, o dentista ele passa apenas todo o escopo ou fala, seu tratamento vai sair R$10.000. Mas o que consta nesse tratamento? O seu tratamento. Eu vou colocar dentes. Vou dar um exemplo para vocês. Um tratamento com um aparelho ortodôntico, seja ele um alinhador ou seja ele um aparelho fixo. Ele precisa estar todas as etapas que compõem esse preço. Quando você vai fazer uma prótese tipo protocolo, todas as etapas. Aqui na clínica, até mesmo para facilitar toda a organização do consultório, a gente dividiu por etapas todo esse preço. Ou seja, tem etapa da moldagem, tem etapa da abertura, tem etapa da prova da barra, tem etapa da prova dos dentes. Tudo isso para quê? A gente sabe quanto custa cada etapa. E o paciente também vai entender como vai estar cada etapa. Dentro do meu planejamento, eu vou fazer um escaneamento e eu vou cobrar esse escaneamento. Esse escaneamento tem que estar especificado.
eu vou fazer uma foto. Se você vai cobrar uma foto, você vai colocar dentro desse planejamento. Tudo isso, esses valores bem definidos, vão fazer com que o paciente aumente essa confiança em você. Terceiro, cobrança inesperada. Tudo que é referente a dinheiro deve ser tomar muito cuidado, porque o dinheiro ele acaba sendo uma porta entre gostar e não gostar. O paciente passou por um procedimento onde ele deve realizar uma restauração, porque durante o tratamento apareceu uma cárie. Você deve sim, falar assim, meu amigo, é o seguinte, durante esse procedimento percebi aqui que apareceu uma cárie e a gente precisa fazer. Ou, nossa, seu tratamento, você não está cuidando tão bem quando está usando o aparelho, a gente precisa fazer uma nova raspagem. Sem chegar na recepcionista e a recepcionista fala assim, seu João, parabéns, o senhor tem mais R$700 para pagar. A pessoa não vai gostar. Vou contar uma história para vocês. Conheci uma vez um dentista que ele fazia exatamente isso nessas cobranças inesperadas. Você começava o tratamento, ele falava, vamos começar a fazer uma limpeza. Aí no segundo dia, ele sentava lá, falava, só vou fazer um ajustezinho aqui no seu dente, mas já tá tudo certo. Esse ajuste era o preparo para uma coroa. O paciente descia e falava, a recepcionista falava, olha, o senhor está devendo aí mais R$2.000. Mas da onde? Não, o doutor fulano falou que o senhor vai colocar aqui uma coroa. Mas ele não me falou. Não, mas ele já fez. Ou seja, comunicar antes é sempre muito bom. Eu tive um grande professor, grande mentor, que ele falava o seguinte, tudo que a gente explicar antes é explicação, depois é desculpa. Então, vamos conversar sempre antes de realizar, vai ser muito mais simples. O quinto, falhas técnicas que podem gerar uma frustração. A falha técnica pode acontecer, principalmente na região, quando a gente trabalha com implantes, uma falha onde aconteceu uma falha de osseointegração. O grande ponto é ser honesto com o paciente, o que aconteceu de falha, explicar todas as possibilidades e, claro, buscar sempre resolver a forma mais adequada para o paciente. Muitas vezes o custo é alto e você fala assim, olha, eu não consigo arcar com todo esse custo. Muitas vezes você fala, fique tranquilo, a gente vai resolver. Vou dar um exemplo. Um dos primeiros implantes que eu perdi, eu faço implante já há quase 20 anos. O primeiro implante que eu perdi, eu fiz algo que eu não concordava, por eu querer ser mais rápido, mas eu quis fazer com que a paciente resolvesse o problema da paciente rápido. Ao invés de tirar, fazer encher, já quis tirar o dente e já colocar o implante na hora. E a gente perdeu o implante. E isso gerou uma insatisfação na paciente muito grande. E eu, no meu ponto, eu falei para o paciente, falei assim, olha, tentei fazer aquilo que era melhor, né? Por causa do seu tempo, era uma paciente que ficava indo e voltando de São Paulo muitas vezes. Isso gerou uma insatisfação nela. Porém, ela falou uma coisa para mim. Passado todo aquele estresse, ela ter perdido tudo, ela falou, Thiago, você foi muito honesto comigo. Existe a possibilidade da gente fazer o implante novamente e dar certo? Se fizer, eu quero fazer com você, porque você foi muito honesto comigo. E eu realmente expus para ela tudo aquilo que acontecia. E toda vez que a gente consegue, que a gente é humilde o suficiente de entender que pode ter sido erro nosso, a gente vai arcar, ou a gente explicar para o paciente de uma forma coerente, tudo vai se resolver. Então, a comunicação é fundamental para a gente conseguir ter um bom resultado, um bom relacionamento com o paciente. Sensação de descaso com o paciente. Essa sensação, ela pode ser percebida ou não por várias pessoas. Algumas pessoas são mais sensíveis. Dentro até do perfil comportamental da pessoa, existem pessoas que acabam sendo mais sensíveis. O grande ponto é, todo mundo pode ter problema fora. Porém, o dentista precisa entender que a partir do momento que o paciente senta na cadeira, o paciente ele está vulnerável. E nós, como cirurgiões dentistas, não podemos ser autoritários e impor tudo aquilo que possa estar agravando o nosso dia. Vou dar um exemplo. Outro dia eu estava vindo até aqui ao consultório, quase bateram no meu carro, e aí vim estressado, tudo, e o sujeito desceu, tal, buzinou, xingou, aquela coisa desnecessária. Então eu já cheguei um pouco alterado, tomei uma água, fui sentar com a paciente. E aí a paciente veio reclamar que depois de uma cirurgia que a gente fez, uma cirurgia muito grande nela, que a gente tinha um cisto muito grande, que o rosto dela ficou inchado.
E ela falou que isso interferiu no trabalho dela, porque ela não pôde fazer uma reunião e tudo mais. E eu sou uma pessoa que eu deixo tudo muito bem claro. Eu explico tudo o que vai acontecer. O meu pós-operatório tem 2 páginas, onde lá estava escrito que ia ficar inchado, que a partir do 2º dia ia ficar inchado. E ela ficou brava daquele jeito. E eu tendo um papel, um comprovante, podia falar assim, mas tá aqui. Eu falei, não, eu entendo, senhor. Eu entendo perfeitamente. Eu falei, a senhora quer que eu faça um atestado, falando que a senhora passou por um procedimento? Eu entendo perfeitamente. E ela, falando alto, não, eu falei, não, eu entendo o que a senhora passou. Porém, eu expliquei antes da gente fazer a cirurgia. A senhora lembra que eu expliquei para a senhora, o marido da senhora estava aqui. Não, eu lembro que você falou, mas eu não achei que ia ficar tão grande. Eu falei, mas edema é edema, a gente não consegue quantificar. Pelas fotos que ela me mandou, estava dentro do normal. Mas para ela aquilo foi muito. E eu expliquei para a senhora. Antes da gente marcar a cirurgia, eu sempre pergunto, a senhora vai ter algum evento que possa interromper caso a senhora tenha que ficar um pouco de molho em casa? E o que a senhora falou para mim? Ela falou, não. Pois bem. Mas essa reunião foi de última hora. Eu falei, eu entendo que isso foi de última hora. No final das contas, ela se acalmou e ela me agradeceu por ter paciência com ela. Por quê? Porque ela estava passando por um problema complicado e ela achou que tudo aquilo era complexo. Pode parecer meio simples, mas quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que tenho muita paciência. E ter paciência é algo que a gente precisa ter muito quando você é dentista. Porque a gente trata de fragilidade, a gente trata de dor, a gente trata de esperança, a gente trata de mudança de vida e a gente trata de expectativa que a gente muitas vezes não sabe o que o outro pensa. Então a paciência é fundamental para que a gente consiga conduzir tudo isso. E tenho certeza que a gente, de uma grande maioria das vezes, a gente vai conseguir chegar aí nessa satisfação do cliente. E dentro também do que foi visto dentro dessa pesquisa, existem 4 sinais que mostram o que o paciente valoriza. Primeiro deles, a segurança. Segurança em sentir segurança com o paciente. Eu sempre falo para o paciente que uma das coisas que mais me incomoda são 2. O paciente não confiar em mim, essa segurança, e o segundo, ele não me pagar. Porque o mesmo que eu vou doar para ele, a forma do pagamento é a forma dele devolver para a gente aquilo que a gente combinou com ele. Segunda, como eu já falei, é a transparência. Ser transparente em todos os aspectos. Se vai doer, se vai ficar inchado, se é bonito, se é feio, se vai incomodar, se é grande, se a fase que está passando é chata. A gente aqui na clínica, a gente faz muita alinhador ortodôntico. E os pacientes vêm e perguntam assim, já escutei falar que esse não dói muito. Mentira. Para quem faz ortodontia, sabe que a movimentação ortodôntica vai incomodar. Eu sempre falo para o paciente, eu vou ser o advogado do diabo, eu vou falar tudo que é errado. Porque quando dá certo, é ótimo. Porque se eu omitir, se eu não for transparente, isso vai ser um grande peso nessa relação. Respeito ao tempo, o primeiro item. Ou seja, se a gente combinou que às 2 horas da tarde, 2 horas da tarde precisa chegar. Os pacientes às vezes acabam chegando, como a gente tem esse hábito, sempre tem na hora, os pacientes às vezes chegam antes que eu, principalmente na hora do almoço. Mas 2 horas em ponto, o paciente está sentado na cadeira. Eu chego às vezes 5 minutinhos antes, que eu moro próximo do consultório, venho, coloco meu jaleco, já sei tudo que eu vou fazer, porque eu já me planejei na parte da manhã tudo que eu vou fazer. As minhas assistentes são sensacionais, então elas já deixaram tudo pronto, eu chego já tenho. Naquela correria de, não, eu preciso ver se o laboratório chegou, eu preciso ver se eu tenho material. Não, já está tudo planejado. Eu chego 5 minutos, coloco meu jaleco, sento e atendo pontualmente. E por fim, que gera também aquela segurança no começo, a confiança no que foi acordado. Sempre lembre, sempre, deixe tudo muito bem escrito. A gente teve um caso de uma paciente aqui no consultório, onde dentro do contrato dela a gente ia parar, fazer fase cirúrgica, fase de provisórios, depois a gente ia para a fase das cerâmicas. E ela achou que já ia até a cerâmica. Ou seja, ela tinha certeza absoluta que ia ter. Só que sempre a gente tem 2 planejamentos. O planejamento onde tem as cerâmicas, que está discriminado, e o que vai até a fase de provisórios.
Ou seja, quando a gente compara os dois, a gente acaba entendendo que realmente não era esse o ponto e que ela tem mais uma fase para conseguir. Até agora a gente viu todos esses aspectos que são da minha clínica, mas eu quero saber de você que está assistindo o vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você faz que dá um super resultado que os pacientes adoram. Me conta também aspectos que eu falei para você que você fala, poxa, bacana, vou começar a colocar isso. E também, tem alguém que você está pensando que pode ser útil esse vídeo? Sim, tem muita gente que a gente conhece que precisa melhorar um pouco desse relacionamento com os pacientes. Vamos chegando ao final desse vídeo. Espero que você tenha entendido que a organização, a transparência e o respeito são fundamentais para a gente ter um bom relacionamento com nossos clientes. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele seu comentário que eu já te pedi, coloca o sininho das notificações e siga para o nosso canal, que com certeza teremos um conteúdo muito grande durante todo esse ano. Muito obrigado!